Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro, à nossa segunda aula de filosofia. Meu nome é Marcelo Mangini e hoje nós vamos continuar aquele papo inicial nosso sobre os primórdios da filosofia. Dentre os primeiros filósofos das colônias gregas da Ásia Menor, um dos mais importantes foi Heráclito, da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era ali vizinha a Mileto, muito próximo. Mileto, lembre-se, é aquela cidade de onde surgiu o primeiro de todos os filósofos, o Tales. O Heráclito, lá na cidade de Éfeso, tinha indagações muito parecidas, assim como Tales, assim como outros dois filósofos da cidade de Mileto, o Anaxímenes e o Anaximandro. Heráclito ele se preocupava em responder aquela pergunta, aquela velha pergunta: qual a origem do universo? De onde viemos? Ora, para esse filósofo de Éfeso, a característica mais importante do universo, o que mais marcava o nosso mundo, era o constante movimento, a constante transformação. É famosa a frase atribuída a Heráclito, segundo a qual nenhum homem pode entrar no mesmo rio duas vezes. É claro que quando ele entrar na segunda vez, o rio já não é mais o mesmo, o homem também foi transformado por aquela experiência de entrar no rio. Tá? Heráclito, ao enxergar nesse mundo essa constante fluidez, então outra frase muito famosa dele é o pantarei, tudo flui. Né? Então o Heráclito ele acha que o único elemento que, não só no campo simbólico, mas de fato, o único elemento que poderia ser a origem, a base do universo, é o fogo, que não possui ou não possuiria um estado de repouso. Do outro lado do Mediterrâneo, lá no sul de onde hoje é a Itália, existiam algumas colônias gregas, como por exemplo a cidade de Eleia. E é ali em Eleia que surge um novo movimento filosófico. Nós vamos chamar esse pessoal, essa turminha, dos filósofos eleáticos. Os dois nomes mais famosos dentre os eleáticos eram Parmênides e Zenão. E eles defendiam exatamente o contrário do Heráclito. Ora, o argumento do Parmênides é no mínimo um argumento curioso. Para Parmênides, e aqui ele é contra todos os outros filósofos pré-socráticos, exceto, óbvios, que os seguiram, né, a escola eleática, para Parmênides não havia movimento. E por que não havia movimento? Parmênides ele faz uma espécie de análise da língua, uma análise semântica, e ele vai dizer o seguinte: tudo aquilo que é, existe. Portanto, o que não é, não existe. Se o que não é, não existe, ou seja, o não ser não existe, o nada não existe. Ora, se o nada não existe, diz o Parmênides, não é possível que o universo possa ter um ponto de origem e a gente imaginar que antes desse ponto de origem existia o nada, porque o nada não pode existir. Consequentemente, o universo não teve uma origem. O universo ele sempre existiu. Ele é eterno, tanto para o futuro quanto para o passado. Bom, é um argumento interessante do Parmênides e ele vai além, ele não para por aí. Ele vai dizer que se o nada não existe, nós temos um problema sério com a ideia de movimento. Por quê? Segundo Parmênides, o movimento seria o deslocamento de um corpo que ocupa um espaço para um lugar que antes estava vazio. Mas o Parmênides entende o lugar vazio, o espaço vazio como nada. Como nada não existe, o movimento não é possível. Dessa forma, todo movimento que nós percebemos é uma ilusão dos nossos sentidos. São os nossos sentidos, são os nossos olhos, o nosso tato nos enganando. O universo, tanto para Parmênides quanto para os seus seguidores, seria uma espécie de esfera estática, concreta, onde não há espaço vazio e não há possibilidade, portanto, de movimento. O movimento, Parmênides diz, é sempre uma ilusão dos sentidos. Isso faz a gente pensar que tipo de erva que esse pessoal na Grécia usava para temperar a comida deles, né? Pois é, acontece que essa porra louquice do Parmênides vai acabar provocando consequências, desdobramentos profundos na filosofia. Afinal de contas, a busca por uma origem do universo estava muito ligada aos estudos da natureza. Compreender a origem do universo era compreender os mecanismos desse universo para entender qual que era a sua essência. Ao defender que o universo não tinha origem, o Parmênides se afasta das discussões ligadas à natureza e começa a discutir dentro do campo da filosofia um outro objeto,
o homem, o ser. A filosofia do Parmênides, portanto, abre uma porta que inevitavelmente vai nos levar para a filosofia socrática. Vamos lembrar que Sócrates é famoso por aquela frase: conhece-te a ti mesmo. Esse voltar para si, esse tentar compreender a existência do homem, foi uma porta aberta por Parmênides. Tanto por isso, quanto pelo fato de que aquela polêmica, existe ou não existe o movimento, Parmênides versus Heráclito, o universo é estático ou o universo é um universo de constantes transformações, essa polêmica deve ser resolvida. E a tentativa de resolver essa polêmica, somada àquela filosofia mais voltada para dentro do homem, para a análise do ser, é o que vai fazer com que Parmênides seja uma das maiores influências para o filósofo Sócrates e para o seu discípulo Platão, que vão marcar profundamente a filosofia daqui a pouquinho. Por falar em influências de Sócrates e Platão, um outro filósofo pré-socrático que foi uma profunda influência para esses dois atenienses foi o Pitágoras. Pitágoras nasceu ali numa daquelas ilhazinhas do Mar Egeu, a ilha de Samos, mas ele viveu também na Península Itálica, não na mesma cidade que Parmênides, a cidade de Eleia, mas numa cidade chamada Crotona. O Pitágoras tem ideias realmente malucas, é uma filosofia de doido, literalmente, mas é absolutamente genial. O Pitágoras acredita que a essência do universo, a arché do universo, são os números. E para divulgar essa ideia, o Pitágoras cria uma escola, que era ao mesmo tempo uma espécie de seita. Ele mistura ciência e religião, e esses filósofos pitagóricos eles se reuniam para tentar, através dos números, encontrar a música que rege o universo. Aliás, essa relação entre música e matemática foi talvez a maior contribuição que Pitágoras dá para o pensamento humano. Outros dois filósofos pré-socráticos importantíssimos que podem aparecer na sua prova do Enem são Empédocles e Demócrito, ambos seguidores das ideias de Parmênides, lá da escola eleática. O Empédocles ele acreditava que o mundo não era resultado da ação de um único elemento, como Tales queria que fosse a água, o Anaximandro defendendo que fosse o apeiron, e enquanto o Anaxímenes falava no ar, o Heráclito, o fogo. E agora nos aparece o Empédocles dizendo: não é um elemento só, mas é a combinação de 4 elementos: a terra, o fogo, a água e o ar. E esses 4 elementos se combinam, eles se aproximam ou eles se repelem a partir de 2 forças da natureza. Olha que lindo, o amor e o ódio. Já o Demócrito, o outro filósofo importante aqui, ele estava convicto de que todas as coisas eram formadas por partículas microscópicas. O que diferenciava uma substância da outra, por exemplo, o aço da água, era o formato dessas partículas e a proximidade com que essas partículas se conjugavam. Bom, as partículas, o Demócrito dá a elas um nome e ele vai chamá-las de átomo, uma palavra grega que pode ser traduzida como o indivisível. Agora, meu querido, minha querida, é hora de você usar aquele caderninho que você comprou especialmente para a aula de filosofia. Na próxima cena, dá um clique aí no pause e mãos à obra, vamos copiar. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre o surgimento da democracia na cidade de Atenas e qual é a relação dessa democracia com o nascimento de uma nova filosofia, a filosofia dos sofistas. Não se esqueça, clica no joinha do YouTube, use o espaço de comentários para tirar suas dúvidas, compartilha lá no Facebook, conta para os colegas, assina o nosso canal. Um beijo e até o nosso próximo encontro.